Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o Márcio, conhecido como Márcio Didi. O Márcio foi candidato a prefeito nas últimas eleições, ele é também bacharel em Direito e foi também presidente do clube Caratinga, né, Márcio? É isso mesmo? Isso. Todo mundo tem uma cachaça. No bom sentido, é claro, eu tenho muito orgulho de ter representado o clube, né, por mais de 6 anos. E foi uma experiência muito válida, né? O clube estava passando por umas dificuldades lamentáveis, né? Prestes a fechar as portas, essa é a realidade. Mas, graças a Deus, ao empenho de colaboradores, associados, quem gosta da instituição, né? Resgatamos o clube e hoje o clube é outro clube, né? Eu costumo dizer que está a todo vapor. Hoje o Dr. Joel está à frente, Joel é advogado, trabalha mais na área trabalhista, né? Então a tendência é o clube cada dia melhorar, eu penso que avançar. E foi uma experiência muito válida, né? Eu costumo dizer que o clube é uma prefeitura pequena. Ô Márcio, você foi candidato nas últimas eleições, candidato a prefeito, e também seus irmãos militam em política lá no nosso pujante município Imbé de Minas. Isso. O que levou vocês, jovens, a participarem da política? Certo. O meu DNA é política, né? Eu imaginava, Salatiel, você me conhece há muitos anos, eu, idem, né? Eu sou seu fã incondicional, já te falei, sem demagogia, né? Jamais. Eu nasci na política e trabalhava nos bastidores. Como você mesmo falou, eu sou bacharel em Direito e Contabilidade, tenho um escritório, né? E atendo prefeituras, câmaras, né? Além do departamento comercial e industrial que tem lá. E eu trabalhava nos bastidores, acompanhando os meus irmãos, né? Muitos acham que eu sou de Imbé, né? Eu tenho maior carinho por Imbé, inclusive, e os meus antepassados são de Imbé. Eu costumo dizer que o meu umbigo é enterrado na Rua do Sal, né? na Professor Olito. Mas tenho maior orgulho de meus antepassados serem de Imbé, tenho excelentes amizades, adoro Imbé, essa é a realidade. Porém, somos caratinguenses natos, né, e temos o orgulho de ser caratinguense. E lá nos bastidores, quis Deus, né, pelos desígnios de Deus, houve um convite em 2015 por parte da deputada Rosângela Reis, na época, de me lançar. E eu pensei muito, consultei a família, eu jamais imaginava de virar político. E virei. Fui mordido pela mosca da política, né? Penso que é uma boa mosca, né? Digamos assim. Porque você falou jovem, obrigado, né? Estou com 44 anos. A gente começou a trabalhar muito cedo, né? Graças a Deus. Eu penso, inclusive, que deveria voltar isso, né? Não é a criança perder a infância, não, jamais. Mas eu penso que poderia lançar o jovem mais cedo no mercado de trabalho. Nem por isso ele vai perder infância ou juventude, muito pelo contrário. Tá? E você me disse como que isso aconteceu, foi através desse convite. Eu consultei a família, consultei os amigos mais próximos, né? Quem a gente confia, a gente tem esse conselho, né, na vida da gente. E apoiaram, viram que eu adorei a ideia e também foi muito válido. Eu penso que concorrer às eleições de 2016 pela cidade que a gente nasceu, pela cidade que a gente ama, querendo fazer o bem, foi plantado uma semente e eu penso que a impressão ficou muito boa, né? Eu penso que a gente talvez seja cogitado, talvez não, a gente está sendo cogitado, a gente tem pesquisas internas, né? A gente é cogitado e agora talvez vem mais forte. Né? A gente está como pré-candidato, mas você foi político. Aliás, eu acho que você nunca deixou de ser político, né, Salatiel?
E você sabe que a política é assim, não adianta eu falar eu sou candidato, eu quero ser candidato. Isso é um coletivo. Ninguém ganha sozinho, ninguém administra sozinho. Bobo é quem não sabe disso, né? Ô, Márcio, recentemente o nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro, estava desencorajando a juventude a participar de política. Você acha realmente que a juventude não deve participar de política ou foi mais uma ideia infeliz do presidente? Muito infeliz, né? Se você está afirmando, então é óbvio que ele falou. Então o Bolsonaro foi muito infeliz se ele relatou isso, se ele afirmou isso. O Bolsonaro, o nosso cenário é tão ruim, Salatiel. Eu diria que até no mundo, né, o nosso cenário nacional e mineiro em especial é tão ruim que mesmo quem não votou nos atuais administradores, nos atuais governantes, nós precisamos que eles deem certo. Porém, a politicagem tem feito muito mal ao Brasil, principalmente. Sem partidarismo, jamais, tá? Até porque quem me conhece, principalmente com mais ênfase, mais próximo, sabe que eu sou muito a favor do equilíbrio, Salatiel. Eu não me considero de direita nem de esquerda. Eu penso que o equilíbrio, você pega o que um administrador fez bem, o outro fez de melhor, você junta aquelas e vai tentar dar a sua contribuição. O que eles fizeram de ruim, você vai expurgar. Eu penso dessa forma. E o administrador que pratica dessa forma, eu penso que sobressai melhor. E os tribunais, os conselheiros, os tribunais de contas, os conselheiros são nomeados pelos políticos também, né? Portanto, já foram políticos. Agora, por que punir e severamente, rigorosamente, sem uma orientação antes, né? É lógico que a gente, político, tem que estar rodeado de bons assessores, de uma equipe de trabalho, né, considerada boa, mas eu penso que estão sendo muito rigorosos, sim. Né? E não importa, pegou o menor, ele passa a servir como bode expiatório. Isso é muito ruim. Então, é muita gente boa pagando por muitos pecadores. Eu penso dessa forma. Outra questão que eu acho importante, Márcio, é a participação da comunidade na elaboração dos orçamentos, né? Uma vez que nós temos três, né? O plano plurianual, o orçamento anual. Na verdade, a maioria desses orçamentos, eles são elaborados no gabinete. Sim. Tipo assim, pergunta para o contador, nessa rubrica, quantos % eu vou aumentar? Certo. Você não acha que essa ideia, né, praticada hoje, ela deve ser abolida, abrindo para a comunidade, é claro, reservando aqueles percentuais obrigatórios, né, saúde, educação, mas que a comunidade participasse efetivamente da elaboração do orçamento? Sim, nós tivemos isso num passado próximo, né, o orçamento participativo, né, onde faziam reuniões e a população participava ativamente. Ocorre que, para variar, Salatiel, a burocracia fez com que os administradores tivessem um cansaço, né, a mais, e além do cansaço é trabalhoso, e viram que estava engessando a máquina. E, por sua vez, a população também, deixar bem claro, sem citar nomes, mas nós, população, a gente é preguiçoso também. A gente tem preguiça de estudar. Às vezes vai para uma reunião de orçamento e não leu nem a premissa, né? O crucial, o beabá. Aí chega lá, começa a tumultuar, então as reuniões não rendem. Mas, sem dúvida, que o orçamento participativo ele é de extrema importância. Porque o morador, vou te citar um exemplo, o morador da comunidade da Portelinha, ele é que vai saber as maiores necessidades da Portelinha. O morador do bairro Belvedere, eu estou te dando 2 exemplos da pirâmide, né? Da pirâmide social, 2 exemplos distintos.
Mas o morador, até para ficar mais fácil de entender, o morador do bairro Belvedere é que vai saber as maiores e prioritárias necessidades do bairro. Então, o orçamento participativo ele jamais deveria ter sido abolido, né? Porém, essa burocracia, nós precisamos diminuí-la, nós precisamos simplificar, tá certo? Conseguindo fazer isso é de extrema importância, isso aí não há o que ser falado. Outra questão também, Márcio, que diz muito direto ao planejamento do município, né? Você entende que hoje há uma necessidade maior de planejar, de ter planos, né, para o município, para o país, para as pessoas entenderem assim, olha, o país, o município tem uma prioridade hoje, por exemplo, da infraestrutura, e as administrações parece que elas vão no sentido assim, como diz o ditado, apaga incêndio, né? Faz a urgência, mas não há um planejamento. É verdade isso? Sem dúvida, eu penso que sim, porque não só penso, como tenho certeza. Em 2016, Salatiel, quando eu me lancei à pré-candidatura, eu já tinha certeza disso que você está falando. Por quê? Para nós ousarmos, exemplo, a gente pensa nos elevados da BR-116, as tão sonhadas trincheiras da BR-116, né, os viadutos da BR-116. Para a gente chegar nessas obras faraônicas e maravilhosas, não resta a menor dúvida, o nosso básico tem que estar pronto. O nosso básico tem que estar sendo cumprido. Você citou bem os percentuais constitucionais que tem que ser investidos, né? 15% na saúde, 25% no caso dos municípios, né? Para Estado e União são outros percentuais. 15% na saúde, 25% na educação. Então, jamais deixando de aplicar esses percentuais, mas nós chegamos numa realidade do século XXI, onde nós não estamos tendo aquele PIB maravilhoso lá de 2006, onde nós não estamos tendo aquele resultado nominal maravilhoso de 2010. Então, hoje nós estamos tendo que plantar novamente para lá em 2025, Salatiel. Os mais otimistas economistas estão falando que em 2025 nós vamos começar a dar lucro novamente. O lucro na esfera administrativa é o superávit, né? Então é o seguinte, enquanto não tem esse superávit, nós temos que trabalhar com pouco. E trabalhar com pouco é colocar pessoas qualificadas. O eleitor, a hora que for escolher, ele não está podendo escolher gente boa mais, não. Se o melhor candidato, julgado o melhor candidato para o eleitorado, ele for gente boa, ótimo, unimos o útil ao agradável. Mas se ele não é tratável, se ele não é gente boa, mas é bom de serviço, eu peço que vote nessa pessoa, nós estamos precisando dessa pessoa. Lá na escolha do secretariado, no caso nosso aqui de município, nós temos que esquecer aquele coleguismo, aquele apadrinhamento, nós estamos precisando escolher gente qualificadas. Hoje, o que emana no sucesso da administração pública é a PPP, são as PPPs, a parceria público-privada. Por quê? A União falida. Os estados nem se falam. 5 estados no Brasil estão equilibrados, né? Minas está hiper desequilibrado. Que digam os professores, né? Infelizmente, né? Sempre sofrem, né? Então, foi esse pecado lá no nosso passado. Esse apadrinhamento, esses cabides de emprego. Hoje nós precisamos trabalhar com pouco. E essas PPPs, eu falo muito isso com o empresariado caratinguense, a prefeitura ela tem que trabalhar em conjunto com a iniciativa privada para isso, Salatiel. Não é para dinheiro em campanha, não é para troca de favores, não. Havendo possibilidade de incentivos, ótimo, por que não? A Chevrolet fazendo um investimento bilionário lá em São Paulo, né? Olha que maravilha. Agora, por que nós, mineiros, não estamos conseguindo? Temos que saber por quê. E em Caratinga, em especial, nós temos que unir a classe empresariada, unir a iniciativa privada com a pública,
para formarmos bancos de emprego, para dar oportunidade e não precisar inchar a máquina pública. Naturalmente, a coisa vai fluir. Nós vamos voltar a pensar que tem jeito a administração pública. Muitos bons empresários hoje acham que não tem jeito, que a receita é menor do que a despesa. E aí, vamos lavar as mãos? Nós vamos criar nossos filhos aqui. Nós vamos tentar fazer patrimônio aqui. E vamos lavar as mãos? O que vai virar isso aqui? Você falou ainda agora, e eu concordo, né? A escolha da assessoria, ela diz muito do que vai ser a administração. Nesse sentido, eu te pergunto, o Bolsonaro fez boas escolhas nos seus ministérios? Eu penso que sim. Ele foi até feliz nas escolhas. Parece que... Eu penso que os dois principais nomes do ministério do Bolsonaro é o Paulo Guedes e o Moro. Até pela sustentabilidade, até pela, digamos, o rompante mesmo, até pelas costas largas, a segurança, naquele instante, digamos assim, né? Porém, o Paulo Guedes já demonstrou que não tem muita diplomacia. Aí a gente preocupa. Na escolha, Salatiel, é uma coisa. No executar das tarefas, a gente vai vendo. Será que... Bolsonaro está com 3 meses, né? Eu penso que talvez o Bolsonaro esteja atrapalhando os ministros. Essa é a realidade. Principalmente com o Twitter, né? Entendeu? Então, eu penso, preocupante, porque se um Moro não aguentar muito tempo, se um Paulo Guedes não aguentar muito tempo, já está sendo chamado de tchutchuca, né? E não soube lidar com um mísero apelido, poxa, né? Então é o seguinte, se não aguentar, é preocupante. Então eu penso que a escolha dele foi boa. Talvez no exercício do mandato eles precisavam mais de diplomacia, eu penso assim. Márcio, você que já foi candidato, né, é um cara estudioso, qual seria a prioridade em Caratinga, na administração pública? O que você acha que a administração tem que voltar imediatamente para essa prioridade? Qual seria? Ou as prioridades? Certo. Salatiel, hoje é impossível não falar. Antes a ordem era saúde, educação, segurança pública. Hoje já está em outra ordem, infelizmente. Saúde, segurança pública, educação, né? Portanto, né, a nossa saúde está precária. Você vê a maternidade fechada, uma maternidade moderna, tá certo? Aí eu digo que os administradores, eu fico estudando ali, vendo, né, a participação da igreja, a participação da prefeitura, a participação de funcionários, eu fico vendo e penso que eles estão procurando culpados. Isso é muito ruim. Então a saúde hoje é prioridade em Caratinga, isso aí não há o que ser falado. A segurança pública também, porque por mais que você possa pensar, mas segurança pública é papel do Estado, não é do município. Hoje os estados transferiram, né, as obrigações. Se o município não fornecer combustível para a polícia, ela não trabalha, você sabe disso. Então, já que está fornecendo combustível, está fornecendo outras matérias-primas, né, para a execução lá das atribuições, você tem que cobrar. O nosso jardim, por exemplo, é um prostíbulo, gente perigosa ali, às vezes a gente tem receio de passar, né? Será que você deixaria seus filhos passar ali sozinho, a sua esposa? E é o nosso cartão postal, Salatiel. Mas que a prioridade hoje é a saúde, eu penso que não tem como deixar de ser falado. E como é que você vê a relação do novo governador de Minas com os prefeitos? Como é que está desenvolvendo isso? Porque
No início nós tivemos aquele namoro, depois, né, parece que os prefeitos ficaram descontentes. E você que está atuando em várias prefeituras, como é que os prefeitos estão agindo, estão sentindo o governador? Olha só, tio, infelizmente está percebendo assim, uma falta de experiência, uma falta de habilidade. A diplomacia que eu te falei lá do Bolsonaro, o Zema está exageradamente praticando. Espero que ele mude, ele é muito inteligente, né? Espero que ele mude, mas esse princípio foi terrível para os municípios, a ponto do Zema cometer os mesmos lapsos, para não falar os erros ou crime do Pimentel, né? Aí você fala assim, poxa, Márcio, mas se o IPVA chegou lá 100% na fazenda estadual, ele tem que repassar X para o município. Ele não tem como repassar. Mas, espera aí, se chegou, a matemática é exata, se chegou há 10 dias atrás, ele tem 10 dias para repassar para os municípios, como que aquela parcela do município ele não pode colocar a mão? Então, porque senão ele vai engessar também, ele vai se dar mal. Você lembra, o Pimentel foi um excelente prefeito de Belo Horizonte, né? Pimentel foi candidato a senador, né? E ficou em 3º lugar. Eu penso que talvez teria sido um excelente senador, mas como governador ele não conseguiu desempenhar. E foram erros, Salatiel. Pimentel é inteligentíssimo. Você acha que essas retenções ilegais, ele não sabia que estava cometendo crime? Ele sabia. Agora, penso que ele foi muito infeliz nisso aí. E o Zema começou a fazer isso. Agora ele fez um compromisso com a Associação Mineira de Municípios de não fazer isso mais, inclusive está pagando o que ele havia retido e que vai pagar em parcelas o débito do Estado anterior, né? Eu não vou citar muito nome para não ficar pessoal nem partidário. E se ele conseguir, vai ser muito bom. Nesse período, ele melhorar essa habilidade, essa experiência, essa diplomacia, aí sim, além do que eu te falei, que nós precisamos que ele dê certo, ele vai ser reeleito, não tenha dúvida. Porque, naturalmente, ele vai fazer 4 anos de colocar o Estado nos trilhos e lá no mandato de 2023 em diante, né, ele vai fazer obras, investimentos, naturalmente vai aparecer mais como em obras, em investimentos, né? Agora não, agora é para, infelizmente, é para pagar dívida, né, coitado. Márcio, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu queria ainda te fazer uma pergunta, sim, explorando o seu conhecimento como contabilista. As pessoas, como o Zema, um empresário, chega na administração pública querendo tratar a administração pública como fosse coisa privada. É possível ter essa cabeça, né, querer tratar o público como fosse privado? Impossível, impossível, até porque você teve lá na administração pública diretamente e somente com uma reforma. Uma vez que o servidor efetivo não pode ser demitido, e está certo, o servidor estável, o próprio nome já fala, poxa, ele é estável, ele tem uma estabilidade, ele plantou aquilo ali, ele fez valer. Então a gente tem que respeitar. Naturalmente, ao invés de trabalhar com mãos de ferro, tem que haver essa diplomacia, com incentivos, com capacitações, né? Dessa forma, a administração sobressai, Salatiel. As PPPs estão em alta, a diplomacia fala mais alto. Agora, quando eu falo em diplomacia, em PPP, em gente boa, é muito bom, é muito legal, mas na hora do tapa na mesa, o administrador tem que dar o tapa na mesa. Ele não pode ter quem querer que alguém dê por ele, não. Ok. Agradeço a sua presença, Márcio, foi muito importante. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.